Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe, comigo, Gabriela Bicinha, aqui na TV Cidade Farroupilha. Hoje, além do Bruno que está aqui, que você já conhece o Bruno, no dia tem que aparecer, Bruno, já conhece o Bruno aqui. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma amiga, se tornou amiga após a maternidade, a gente vai contar um pouquinho disso também. E é a Cibele. Seja bem-vinda, Cibele. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje contigo. E é bem gratificante, assim, a gente se conheceu num grupo de WhatsApp, né? E conseguiu construir uma amizade bem legal, né? Exato. E então, eu sou a Cibele, sou mãe do Rafael, de 8 anos, da Lavínia, de 1 ano e 5 meses. A maternidade me transformou em muitas coisas. E depois da maternidade, assim, senti a necessidade de ficar mais tempo com eles em casa, né, Gabi? Pra gente poder dar atenção. E aí começou a despertar meu lado de terapeuta holística, assim. Então, hoje eu sou mãe de 2 filhos e trabalho com as terapias holísticas também. E muito legal que eu e a Cibele, como ela disse, a gente se conheceu via virtual. E até a gente demorou pra se conhecer pessoalmente, né? Demorou. Mas assim, a gente... a Cibele trabalha com energia, né? Com essas coisas, né, meninas? Não sei se a maioria acredita, mas trabalha com energia. E a gente fala muito, né? Se o santo bate ou não bate. E eu e a Cibele, a gente já era muito amiga, né? Antes de se conhecer pessoalmente. E quando a gente se conheceu pessoalmente, eu, assim, parecia que eu já conhecia, que era uma pessoa que eu não via há muito tempo. Parecia que era de tempo. Que era de tempo e, ok, tudo bem, tô te vendo hoje, mas não faz tempo que eu não te vejo. Então, assim, a Cibele tem uma energia muito legal e ela trabalha com isso. Então, a gente trouxe ela aqui justamente pra ela falar um pouco desse trabalho dela, falar da maternidade dela e falar um pouco desse trabalho dela que é tão bonito, tão legal e que auxilia muito nós mães. Cibele, você quer falar um pouquinho? Sim, então vamos lá. Bom, então assim, mãe de 2 filhos, né, Gabi? 2 experiências totalmente diferentes. Uma 8 anos atrás, que não se tinha muita rede de apoio virtual, e um parto de cesárea, né? Daí a gente acha que já tá calejado, que já sabe tudo como mãe, né? E veio a Lavínia, então, hoje tem 1 ano e 5 meses, né? De parto normal, prematura e revirando tudo, né? Então, pouco antes, assim, da Lavínia nascer, eu já comecei nessa busca, assim, sabe? De alguma coisa mais natural, assim, pra controlar as emoções, né? Porque tinha às vezes que tinha muita ansiedade ou ficava muito com medo de alguma coisa. E aí eu fui entrando no caminho da terapia floral, né? Que é onde eu me identifiquei bastante. E aí com isso eu comecei a cuidar do Rafa, do meu marido, né? Depois eu, enquanto estava grávida também, fiquei tomando os florais. E a Lavínia nasceu antes do tempo, e daí foi uma grande surpresa, mas foi, graças a Deus, deu tudo certo. Com quantas né? semanas ela nasceu? Nasceu com 31. Bem cedo. E aí ela teve que ficar no hospital 1 mês internada, teve que ficar na UTI também, né? Então, assim, ó, eu vejo que mesmo tendo o suporte, sabe, de terapia floral, é muito desafiante a maternidade. E cada criança é muito diferente uma da outra, né? Então, assim, coisas que eu vejo hoje, tipo, na época do Rafael, não tinha os saltos de desenvolvimento, não tinha essas coisas assim, né? E hoje tem mais compreensão das fases que as crianças vão vivendo, sabe? E isso pra mim é bem importante, assim, porque eu consigo de uma forma, assim, mais simples, digamos, né, com a terapia floral, entender o que tá acontecendo, quais as emoções que eles estão vivendo, né? E aí a gente fica com o maternário um pouco mais leve, né, Gabi? Porque tem dias Parece que é mais fácil, né? Mas que É. bom que você tem esse antes e depois, assim, da informação, né? E que você consegue identificar que o maternário realmente é diferente se a mãe busca o conhecimento e busca um auxílio, né? Porque, na verdade, tu buscou entender e caiu nesse mundo de entendimento, buscou conhecimento sobre a tua maternidade, sobre o que acontece com os bebês e conseguiu ser mais leve, né? Do que mesmo com a Lavínia, na questão de UTI e tudo, né? Sim. Tudo que você passou acaba sendo
mais leve, né? Ter o conhecimento. Sim, com certeza, né? E uma coisa bem importante, assim, é que a gente acaba... Se a gente não tá bem, eles não ficam bem. A gente sabe que tem cólica, sabe que tem os saltos de desenvolvimento, sabe todas essas coisas, né? Mas se a gente consegue se preparar para isso, fica mais leve, né? Sim. Então, nesse sentido, assim, eu vejo que a terapia floral com o maternar da Lavínia me deixou bem mais tranquila, sabe? Mesmo que tenha sido uma situação bem desafiadora de nascer prematura, de ter parto normal, eu consigo entender mais as fases que ela tá passando, né? E com o Rafa é muito importante, assim, também, porque eu consigo ver um antes e um depois dele, sabe? Antes dele usar os florais, que ele... numa época, assim, tinha muitos medos, sabe? Então, hoje ele já se dá conta dos medos que ele tem, né? Ele já consegue se sentir mais fortalecido com isso. E aí, isso foi que me motivou, assim, sabe? A buscar me conhecer um pouco mais pra poder dar suporte pros meus filhos, né? Que é o mais importante, assim, né? E hoje todos tomam florais na tua casa? Sim, todos. Até minha cachorra. É bom você falar sim. sobre isso, né? Que até os animais podem tomar florais, Podem né? tomar. Inclusive, assim, até alguma plantinha, sabe, Gabi? Se tu tem em casa, que ela não tá muito legal, tu pode pingar um floral ali também. Que legal! É bem interessante, assim, porque o floral, ele não é um remédio, né? E ele não é homeopatia também, que tem muita gente que perfeito você falar confunde isso, com né? homeopatia. A homeopatia tem, às vezes, só um princípio ativo ali na fórmula, né? E os florais não, os que eu faço, que faço mais de forma personalizada, pode ter até 7 essências ali, então tu vai estar tratando um conjunto de emoções. Sim. Né? Então, pode ser gato, cachorro, papagaio, tudo. Todo mundo, assim, pode tomar, porque eles não têm contraindicação, eles são uma vibração energética das flores, sabe? O método de preparo deles é com a energia solar, então é uma vibração, uma coisa bem positiva, assim, sabe? Acho bem importante a gente falar, já que a gente entrou no assunto de florais, a diferença do teu floral para um floral de farmácia. É o que, assim, quando eu falo que eu tomo floral e eu recebo, não sei se você recebe essas dúvidas no teu Instagram, mas eu recebo muita mãe perguntando o que muda do floral personalizado, da Cibele, da Selfie, do floral que eu compro na farmácia. Bom, assim, ó, o floral que eu faço com base na energia da pessoa. O que a pessoa tá sentindo naquele momento, né? Então, assim, eu consigo, por exemplo, 2 pessoas podem ser irmãs gêmeas, né? Elas não são iguais. Elas vão sentir ansiedade de uma forma diferente. Então, uma pode sentir ansiedade por conta de algum medo que viveu. A outra pode sentir ansiedade por conta de algum trauma. Então, são essências diferentes que vão tratar as emoções que geram a ansiedade. Porque o floral, assim, ele trata a emoção que te gera o sintoma, sabe? Diferente dos remédios de farmácia, né, que tratam a causa. E no caso esses florais que são vendidos em farmácia, eles tratam as pessoas como padrão. Então, por exemplo, assim, se ali naquela fórmula de ansiedade não tiver o floral de medo ou de trauma que tu precisa para curar a tua ansiedade, ele não vai fazer tanto efeito, sabe? E eu tenho relatos, assim, de pessoas que realmente compraram o de farmácia e não teve tanta eficácia quanto um que é específico para a pessoa, né? E aí eu percebo isso em mim, assim, também, e nos meus filhos, porque os dois, né, claro, tem diferença de idade, mas cada um pode estar com algum medo de alguma coisa, mas eles vibram em frequências diferentes. Então, para cada um é um floral diferente, né? E vamos explicar para as mães que estão nos acompanhando como é que tu faz esse floral, como é que funciona esse floral personalizado, como é que tu entende a energia da pessoa. Tá. O floral, ele é feito com base numa técnica, né, que é a radiestesia, que ela utiliza um pêndulo. Que o pêndulo nada mais é que ele faz uma medição da frequência, da energia que você tá. Porque tudo que a gente tá é energia, né, em hertz. Então é essa frequência, assim, que a gente consegue medir. E aí eu consigo medir essa frequência com base na frequência das flores. Então eu tenho uma prancha com todos os florais, os grupos dos florais, e aí quando eu faço um estudo de alguém, eu vou passando em cada floral para ver se a pessoa precisa daquele ali, aí o pêndulo me sinaliza. É assim que eu consigo identificar. Eu acho isso fantástico o teu trabalho. Então, se a mãe quiser procurar, ela vai, te procura, passa o nome, passa os dados que você pedir, aí você faz esse floral personalizado e aí fica a energia que ela precisa, né? Isso, a energia que ela precisa para aquele momento. Por quanto tempo a mãe tem que tomar esse floral?
Bom, eu sempre digo assim que eu não padronizo as coisas, né? Não boto regras no atendimento de terapia floral, porque vai muito de cada pessoa, né? Então, por exemplo, assim, eu fiz um floral pra ti esse mês, uma fórmula nova, tu vai tomar. Se tu sentir que tu quer repetir ainda essa fórmula, tu pode repetir no próximo mês. Porque o que que acontece? A gente é como se fosse uma cebola, e aí dentro da cebola tá a nossa essência, né? E aí por fora são todas as camadas. E aí a terapia floral vai tratando essas camadas. Então ela trata uma camada, depois pode ser que venha outra, e assim vai até a gente conseguir se autoconhecer mesmo e conseguir, assim, ter mais controle das nossas emoções, sabe? Identificar onde que dói, né? Tipo, ai, hoje meu filho não dormiu toda essa noite, sabe? Daí eu já vou ficar com ansiedade. Então é nisso, assim, que a gente começa a se conhecer. Não, então eu preciso parar um pouquinho, fazer uma respiração bem profunda, sabe? Sair, dar uma volta na rua com a criança para eu relaxar, para eu conseguir vir e ter uma noite de sono mais tranquila, digamos assim, sabe? Sim. Então ele ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, né? Não é, eu falei mãe, mas não é só mães, né? Sim, todo não é. mundo pode tomar. Sim, todo mundo. Então, o pai, a avó da criança, enfim, todo mundo, né? Lá em casa também todo mundo toma o floral da Cibele. E bebês podem tomar, né? Sim. O Cibele. É uma coisa que eu recebo muito também, muitas perguntas. A partir de que idade eu posso dar floral pra criança, pro bebê? Olha, do primeiro dia de vida pode dar. Pra Lavínia, eu só não dei do primeiro dia de vida porque ela tava na UTI, né? Então não tinha como levar pra lá. Mas, assim, o primeiro momento que ela chegou em casa, eu já fiz um floral pra ela. Inclusive, o que que eu fiz? Enquanto ela tava no hospital, eu fiz um floral personalizado pra ela e eu tomei o floral. Porque eu tava tirando leite pra ela, Sim. sabe? Então o leite ia com um pouco do floral pra ela, né? E aí foi assim a forma que eu encontrei de ajudar naquela época, né? Sim. Mas desde o primeiro dia de vida, assim, já pode tomar. Outra dúvida que eu recebo também sobre os florais é... eu sei que tem diferença do de farmácia, mas assim, muito se fala que não pode dar o floral com álcool pro bebê ou pro recém-nascido, né? Sim. Assim, ó, os florais, esses que eu preparo, eles são importados, eles vêm da Inglaterra, tá? E assim, pra manter eles com uma conservação boa, ele tem um pouquinho de álcool. Só que daquele vidrinho que eu tenho, que é a fórmula estoque que a gente diz, eu diluo ela muitas vezes pra fazer o floral. Então, assim, a quantidade de álcool que vai ter ali é mínima, entendeu? Tanto é que os florais de criança eu mando colocar na geladeira, porque eu não faço da mesma forma que os de adulto, né? Então não tem problema nenhum, sabe? A quantidade que tem ali é mais o que veio da célula estoque mesmo. Entendi. Então não tem problema. Eu acho bem importante, porque a gente sabe que realmente álcool não pode dar pra bebê, Sim. tá? Mas por isso é importante se você quer trabalhar com floral, né? Você que tá assistindo com o seu bebê, procura a Cibele pra fazer um personalizado, porque aí você pode dar desde o primeiro dia de vida. Não vai comprar o da farmácia e dar, porque o da farmácia tem muito álcool. Os de Virado em farmácia, e até assim, ó, esses... nada contra, né, os que são manipulados, mas eu já testei, tu entende? Então o gosto, o álcool que vem neles é muito maior, né? Quando tem casos, assim, quando eu não consigo enviar o floral pra alguma cidade, porque é muito longe, o frete demora muitos dias... Aí então eu passo a receita pra mãe manipular em alguma farmácia da confiança dela, mas eu não coloco álcool pra manipular, entendeu? Tem outras opções, tem glicerina ou tem o vinagre de maçã que eles dizem, né? Então eu boto uma dessas opções assim, né, pra criança tomar, mas tipo, que nem em casa, quando eu manipulo, eu já faço com o mínimo do mínimo, sabe? Porque não tem contraindicação mesmo. Sim, é isso. Mas é isso, a gente é importante falar que o teu não tem contraindicação. Mas se a pessoa for comprar um de farmácia, não pode. Aqueles ali tem porque uma concentração de álcool é muito grande, aí não pode. Tá? Então isso é uma coisa que também me perguntam muito lá no perfil. Mas pode? Como é que tu dá pra tua filha? Sim, pode, porque ela toma um personalizado, né? Sim. Toma bastante tempo, então isso também é muito importante. Acho que dos florais é isso, né, Cibele? Temos mais alguma coisa que você acha que é bom a gente falar pras mães? É mais isso, assim. É que ajuda muito nas emoções, na verdade. E muito. No maternar, E, né? gente, lá no meu perfil do Instagram, tem lá na parte dos vídeos 2 ou 3 lives, né, que a gente fez, Cibele.
que eu contei a minha experiência. Inclusive, teve uma das lives que a gente fez, que foi logo que eu comecei a tomar os florais. Lá em casa tomo eu, a Catarina e o pai. O pai não toma muito bem, né? Mas eu e a Catarina, a gente toma firme e forte os florais. E teve uma das lives que a gente fez, fazia 15 dias que a gente tava começando a tomar os florais. E lá eu contei bem, porque assim, foi bem no início. Imagina, a gente já tem, como a gente já faz um tratamento. Eu e a Catarina fizemos um tratamento com os florais há muito tempo, né? Eu nem sei quanto faz tempo. Mais de ano já. Faz muito tempo que a gente toma. Hoje, claro que eu sinto diferença, mas hoje eu vejo que a diferença não é tão gritante quanto a primeira vez. Então, assim, a primeira vez, lá tem uma live que fazia 15 dias a primeira vez. E assim, gritante a diferença. Aí você percebe muita diferença. É mais ou menos que assim, ó, uma analogia bem grotesca, mas pra você entender a quantidade de mudanças que você sente, é mais ou menos que nem assim, uma pessoa que utiliza, vamos dizer, drogas e ela tá fora, assim, não usa mais. Então tá na abstinência. A diferença é assim, ó, tão grande. A mudança é tão grande na pessoa com floral, sim, né? A mudança é muito grande com floral. Eu percebo muito. Hoje, cada vez que a gente troca a fórmula, eu também percebo mudança. Eu percebo mais na Catarina, mas em mim também, né? A Cibele, a gente conversa muito sobre as mudanças. Mas, assim, a primeira vez que você toma um personalizado você vê, assim, ó, tá aqui, ó. Comecei a tomar a diferença. É muito grande. E até uma coisa que a primeira vez que eu fiz o floral pra tia Gabi, nossa, é tudo isso! E é uma coisa que as pessoas se surpreendem bastante, né, Gabi? Porque o que acontece? Eu faço floral e eu explico por que a pessoa tá tomando aquilo ali. E as pessoas dizem, nossa, é isso mesmo, eu não acredito que tu me conhece. Eu Exatamente. Acho que como é que tu conseguiu fazer uma leitura tão exata assim de mim, né? Exatamente. E é assim, a gente vai mudando com o tempo também, Exato. né? Então, algumas emoções tu vai curando, outras tu vai reorganizando, vão surgindo e assim vai, né? E é muito engraçado que quando a Cibele monta o floral, ela me manda, né, as essências e o porquê, né? Ela explica isso, me manda os áudios. E aí eu fico, amiga, tu adivinhou? Eu tô bem assim. Porque é exatamente... E eu digo que é muito louco isso, porque pensa que ela, através de uma técnica lá na casa dela, ela não me pergunta se eu tô bem ou o que tá me incomodando. Ela não pergunta isso. Ela simplesmente faz a fórmula e depois me manda o porquê que ela tá fazendo aquela fórmula. Então eu acho muito louco porque ela não tá sabendo. A gente não conversa todo dia, a gente tem uma vida muito corrida, eu e a Cibele, né? Então a gente não fica todo dia conversando. Muitas vezes ela não sabe o que tá acontecendo aqui dentro, né? Ela não sabe o que tá acontecendo. Mas ela vai fazer o floral e ela me manda, sim, eu tô assim. Então, assim, é muito... É por isso que eu acho isso fantástico, o trabalho dela fantástico, porque ajuda lá na ferida. Lá na raiz. Lá na raiz. Não é assim, eu tô com dor de cabeça porque eu tô estressada. Não vai tratar a dor de cabeça, né? Vai tratar o porquê que tu tá estressada que tá te dando dor de cabeça. Isso. Né? É bem isso. A causa lá no causa. fundo, a ferida. Vai mexer lá, vai botar o dedinho, né? Por isso que eu digo assim, ó, que a terapia floral não dá pra te impor pra ninguém, né? Então, assim, ó, quando é uma mãe que quer um floral pra uma criança até 14 anos de idade, eu faço. Tá? Sem o consentimento da criança, que a gente considera até os 14 anos de idade. Agora, se é uma criança acima dessa idade, a devolutiva do floral eu vou fazer pra ela, entendeu? Então, assim, que nem a Gabi, né, no início ali falou, o pai vai tomar floral também, tá, mas ele quer tomar? Porque a gente não pode estar mexendo, é o livre-arbítrio de cada pessoa, né? O floral mexe com as emoções, ele vai lá na causa. Então, a gente tem que respeitar isso aí. Cada pessoa é um processo. Tem pessoas que tomam um floral uma vez por ano, porque é o que elas conseguem dar conta de estar curando aquelas emoções, né? Então, vai muito de cada pessoa, assim. Só complementando pra vocês entenderem. Daí o pai tomou e ela fez a devolutiva pro pai. Ela me pediu o telefone do pai. Disse, não, Gabi, eu vou fazer, mas eu vou responder pra ele. Os sentimentos é dele, a transformação é dele, não é você que vai ouvir, é o pai que vai ouvir. E foi isso que ela fez. Então, assim que funciona. Claro, os da Catarina e meu, ela manda pra mim. Sim. E do pai, manda pro pai. É, bem assim. Tem que ter esse cuidado, né, Gabi? Porque senão as pessoas, os homens, na maioria das vezes, as mães tomam floral junto com os filhos, né? Então, os pais ficam naquele processo. Eles, às vezes, me respondem, às vezes eles não respondem. Então, quem acaba tendo mais intimidade com a criança é a mãe. Então, eu faço a devolutiva da criança pra mãe, né? Mas já aconteceu de ter situações, assim, que eu fiz videochamada pros pais, pra conversar com os pais sobre a criança. Então, eu deixo muito a critério de cada
toda a família, assim, sabe? Sim, perfeito. E o que mais que você faz, Sibeli? Que eu sei que você faz um monte de coisa. O que mais você faz? Trabalho com reiki também, né? Faço reiki à distância. Tô começando os trabalhos com constelação familiar. Daí envolve a questão de constelação em pets também, constelação de imóveis, né? Constelação empresarial. Então, assim, os florais aliados com a constelação, eles trazem um movimento bem grande, assim, na vida da pessoa, porque consegue movimentar tudo que tem de histórico familiar ali, porque às vezes não é uma coisa só de agora, sabe, Gabi? Sim. É uma coisa de antes. Então, as constelações também podem ser feitas à distância, né? E aí eu faço de forma individual. E aí, então, é assim que eu trabalho com essas outras terapias também. Eu ia te perguntar se a constelação poderia ser feita à distância, que o floral você faz à distância e envia, né? Se a constelação poderia ser feita de alguém que não mora perto, não precisa ser presencial, né? Não, pode ser à distância. E como é que funciona a constelação? Você faz separado e depois dá um resultado ou é a sessão junto? Como é que é? Não, a constelação é a sessão junto. Dura mais ou menos umas 2 horas, né? E aí, na constelação que eu tô fazendo, eu vou estar fornecendo também um floral junto pra pessoa, porque às vezes não adianta a pessoa ir na constelação, ver tudo que veio à tona ali e não ter um acolhimento daquilo que veio, entendeu? Porque tem muitas pessoas que se emocionam com as constelações, né? Então, eu entendo que é importante ter o floral ali para dar um suporte e um entendimento maior daquilo que ela viu ali. Então, eu trabalho dessa forma, né? Então faz a constelação, já leva um floral. E aí se quiser dar continuidade no floral, pode dá continuidade. dar Aí é outro continuidade. tratamento Porque com floral. porque o floral, a terapia floral tu consegue trabalhar ela todos os meses, né? Tu consegue renovar a fórmula, ou tu consegue fazer a mesma fórmula. Já a constelação, tu faz uma a cada ano, uma a cada 5 meses. Que mexe muito, não né? é uma coisa que tu faz toda hora, é uma coisa que mexe muito, né? Então, é diferente. Tu já fez pra você? Já. Já? Na verdade, eu não fiz pra mim, né? Sim. Eu já constelei várias vezes com outros profissionais, né? Porque se a gente vai se autoconstelar, a gente tem coisas que a gente não quer mexer, né, Gabi? Então, quando é outra pessoa que tá fazendo contigo, a gente acaba se entregando mais. E pra mim mesmo, até hoje eu fiz 3, sabe? Cada uma me mostrou uma coisa diferente e foram muito importantes, assim, na minha vida, assim, todo o meu maternar, de entender coisas da relação com o marido, que isso ajuda muito, sabe? Então, ele ajuda muito nessas questões, dos movimentos dos antepassados da gente, né? E como isso reflete na nossa vida, sabe? E quando a pessoa... eu vejo, pelo menos, que eu não sei se eu tô errada ou não, mas eu vejo que esse assunto da constelação familiar é bem novo, né? Os florais, o floral personalizado também é bem recente, mas eu vejo que a constelação agora tá tomando uma proporção maior. Constelação eu sei que já existe há muitos anos, mas vejo que chegou a esse nível popular agora, das pessoas tomarem conhecimento. Quando que a pessoa tem que se dar conta, ou por que motivo ela deve procurar uma constelação, né? Assim, eu estou aqui, é algo que me incomoda, como é que ela pode identificar que é uma constelação que vai ajudar ela? Existem algumas situações, assim, por exemplo, na questão profissional, né? Eu queria muito, meu pai e minha mãe são médicos e eu queria ser veterinária. E eu acabei fazendo medicina. E daí não vai. E aí a pessoa chega num ponto que se frustra, sabe, com a vida profissional. Então, assim, ele ajuda muito a constelação na parte profissional, na parte de relacionamentos também. Porque, sabe aquela frase assim que a pessoa diz, eu tenho o dedo podre, não consigo encontrar nenhum parceiro legal. Ajuda nisso também, porque muitas vezes está se repetindo um padrão da família, sabe? Ou daqui a pouco uma mãe que não consegue ter filhos, sabe? Toda essa questão, né? E aí a constelação trabalha muito com as perdas também. Então, se tem alguma mãe que teve alguma perda, é muito importante dela olhar para isso, dela acolher, né? Porque isso aí tudo reflete depois nas gestações que vierem depois, sabe? Então a constelação ela ajuda muito na questão profissional, familiar, né, relacionamentos e isso assim de a pessoa querer ter uma vida mais próspera, sabe? Às vezes a gente tá fazendo uma reverência aos nossos antepassados. Então, por obedecer ao nosso clã, a gente não faz diferente, a gente não vai adiante, entendeu? Gostei muito de saber que eu não sabia
que para essas mães tentantes, eu tenho bastante mães tentantes que me seguem, que auxilia elas nesse processo. Achei bem legal saber. A gente pode até trabalhar um pouco mais isso lá no Instagram, Sim. Sibeli, porque tem muita mãe tentante que eu não vivenciei isso, mas eu imagino que daí você vai se frustrando e vai Sim. ficando uma bola de neve. E legal saber que a constelação auxilia nisso. Ela auxilia. É claro que assim, ó, Gabi, eu não posso te dizer, né? Tu vai fazer a constelação hoje vai engravidar. e tu vai engravidar. Claro que não, posso né? afirmar isso, né? Não, mas eu deixo bem claro, porque tem muitas Sim. pessoas que Acho que é depositam aquilo ali toda que vai essa confiança. resolver, né? Acho que é aquilo ali que vai resolver. Mas o que acontece? Na constelação a gente consegue ver se essa pessoa tá repetindo o padrão de algum antepassado. Ou alguém que foi excluído da família, morreu mais cedo, ou algum aborto que a mãe teve. A avó, povo nem sabe. a tataravó, sabe? Bisavó. Eu já fiz constelação pra mim, que eu cheguei em situações minhas do momento presente, que eu acessei lá da minha bisavó. Nossa. Entendeu? Então, por isso que trabalha A gente bastante traz, coisa, né? E aí tem muito essa questão, assim, de ajudar nesses aspectos, né? Que às vezes a gente pensa que é uma coisa daqui, eu não consigo fazer tal coisa. Não, é porque tem todo um inconsciente ali junto, né? E eu não sei se eu já te disse isso, mas então pra ficar aqui gravado, eu só sou casada e tenho a Catarina hoje porque eu fiz uma constelação familiar. Não era com a Cibele, porque eu não conhecia a Cibele, mas eu fiz uma constelação familiar porque eu não conseguia... Chegou no momento da minha vida que eu não conseguia mais me envolver. Chegava num nível do relacionamento com qualquer pessoa e eu abandonava, não quero mais. Eu não conseguia ir pra frente. Chegava num nível e não conseguia ir pra frente. E um dia caiu a constelação, nem sabia, nem fui atrás, caiu, né? Na minha frente, eu disse, vou fazer isso aí, vamos ver como é que vai ser. E mudei da água pro vinho, assim, a forma de eu enxergar a mesma situação, Sim. né? De enxergar minha vida, e dali eu saí dali e... Eu sempre digo, tô casada, porque daí eu consegui me envolver, né? Porque eu não conseguia me envolver. Então, realmente mexe. E também tinha coisa ligada ao passado, né? Então, Sim. Muito legal isso, gostei muito. E tu vê que não é uma coisa assim, a gente tá travado naquilo ali, não vai, E a gente acha que é de agora, bem isso aí. E não é, às vezes é coisas dos antepassados, né? É bem isso. Quer deixar algum recado, Sibeli? Se tiver alguma mãe, né, algum vô, vó, ou pai que tá assistindo esse programa, quiser saber mais alguma informação, pode entrar lá no meu Instagram, Self Terapias Holísticas, ou me chamar no Facebook também, né, ou qualquer coisa também entra no Insta da Gabi, que tem informações minhas lá também, né, e eu consigo enviar florais para todo o Brasil. Os lugares que eu não consigo mandar, a gente consegue manipular em alguma farmácia. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Agradeço muito você ter vindo aqui, Sibeli, muito, muito. Porque é um assunto muito importante a gente divulgar aí para quanto mais pessoas melhor. Né? O teu trabalho, divulgar o teu trabalho. Porque eu confio e acredito muito no teu trabalho. E eu quero levar isso para as outras pessoas, Muito né? Muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por ter vindo, então. Obrigada. Obrigada, meninas, mulherada, homens que estão assistindo, né? Obrigada por ter nos acompanhado. Beijos, até a próxima. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.